Ô pessoal, o umidificador de ar ajuda mesmo a respirar melhor? Oi, meu nome é Milene, eu sou médica otorrinolaringologista e fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar se o umidificador de ar te ajuda mesmo ou não te ajuda nada a respirar melhor. Mas antes, inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do Otorrino em Casa. Porque o quê? Essas informações, gente, elas agregam valor no seu dia a dia. Com certeza vão te ajudar no seu bem-estar, beleza? Gente, quando o dia tá muito seco, vocês não percebem que o olho da gente fica coçando, que fica ardendo, você acorda com a garganta assim dolorida, com uma dor de cabeça, você acha até às vezes que tá com um quadro de uma infecção ou com uma gripe ou um resfriado? Mas esses são sintomas de quê? De desidratação das mucosas. Nós sabemos que, pela Organização Mundial de Saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar ela tem que estar acima de 60%. A umidade do ar ela vai influenciar em tudo, gente, na nossa vida. Ela influencia, por exemplo, na temperatura, na questão das chuvas, na sensação térmica e principalmente na nossa saúde, claro. Essa umidade quer dizer o quê? A quantidade de água que existe no ar na forma de vapor. E ela tem ficado muito, mas muito abaixo desses valores porque a gente sabe o que está acontecendo. Muito desmatamento, diminuição da quantidade de árvores, alteração da camada de ozônio. E, gente, isso tudo vai deixar muitas vezes essa umidade em valores assim muito críticos, em estado até de alerta. Como eu falei, a umidade do ar ideal é acima de 60%. Quando ela está ali entre 20% e 30%, a gente já entra em estado de atenção. E quando essa umidade está abaixo de 10%, por exemplo, é um nível assim compatível com o deserto do Saara. E aí é um estado de emergência. Por que é um estado de emergência? As partículas de água que ficam suspensas lá no ar, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas hidratam e elas lubrificam as nossas mucosas. E o que são as mucosas? São tecidos altamente dependentes de água. E onde que tem mucosa no nosso corpo? No nariz a gente tem mucosa, no nosso olho e na garganta principalmente. E aí, essas partículas de água, elas permitem que o ar chegue mais úmido nos nossos pulmões e aí vai facilitar as nossas trocas gasosas, evitando também aquele quadro de tosse seca e irritação. Ou seja, menos água acontece o quê? Mais ressecamento. E além disso, não é só a falta de água que prejudica. Essas partículas de poeira e irritantes, elas ficam muito mais dispersas no ar. Então, contribui mais ainda para as alergias respiratórias. Daí é aquele dia que o seu nariz sangra, que você tem muita irritação no olho, aquela tosse seca. E quem tem asma, gente, piora a crise demais. E aí, você precisa fazer o quê? Colocar água no ar. E é onde as pessoas começam a recorrer ao umidificador. Será que ele ajuda mesmo? Sim, ele ajuda muito, mas ele tem que ser usado da forma correta, tá? Para que seja efetivo e não te prejudique. E quais são os tipos de umidificadores e como que eles funcionam? Basicamente aqui eu vou falar para vocês dos dois principais tipos de umidificadores. Então assim, umidificador de ar a vapor. Provavelmente esse aí é o modelo mais fácil da gente encontrar e é muito simples de usar. Você só precisa adicionar água no reservatório e aí você liga o aparelho. E ele vai umidificar, aquecendo a água, transformando essa água num vapor mesmo. O outro tipo é o umidificador ultrassônico. Você já viu que quando se liga esse tipo de umidificador, sai aquela névoazinha, parece um gelo seco ali, e a água é até um pouco fria? Vocês já repararam? Muita gente acha que aquilo ali é vapor de água, mas não é vapor, porque ele não esquenta. Então, como que é que esse umidificador ultrassônico funciona? Dentro desses aparelhos ultrassônicos tem uma pecinha, que essa pecinha ela vibra muito, vibra mais que o som, daí o nome ultrassônico. E essa vibração muito intensa, ela vai movimentar muito essas moléculas de água e aí elas vão sendo eliminadas como gotículas, parecendo uma névoa, um gelo seco, de tão pequenas. E aí isso não é vapor, e sim água líquida. Qual que é o melhor então? Aparelho ultrassônico ou a vapor?
Olha, os dois cumprem bem a função de umidificar o ar. E a mesma coisa, por exemplo, ó, você tem uma bicicleta comum e uma bicicleta de marcha, toda equipada. As duas vão resolver o que você precisa, você vai chegar no mesmo lugar, mas uma vai ter alguns itens a mais, entendeu? Existem vários umidificadores já no mercado, de várias marcas, que desligam sozinhos, por exemplo, tem alguns que contêm purificador de ar inserido também dentro, contra bactérias e fungos. Alguns são mais silenciosos também, não importa, gente. A questão é que você leia todas as instruções do produto e para que você possa manter a umidade do ar no seu quarto da maneira mais ideal possível e mais adequada para hidratar as nossas mucosas. Um detalhe do umidificador ultrassônico, que é importante falar aqui, é que ele torna as partículas de água um pouquinho mais leves. E aí, isso impede que as superfícies dos objetos elas fiquem com excesso de umidade. E aí vai evitar a criação de bolor, mofo, né, por exemplo. E aí tem alguns modelos que tem timer, né, que desligam sozinhos, assim que a umidade do ar alcança o nível adequado. E vale lembrar aqui também que em lugares que usa ar-condicionado, a umidade do ar é muito reduzida. E por isso também é muito importante você ter o hábito, se possível, de utilizar esse umidificador para evitar o ressecamento das suas mucosas. Os umidificadores de ar podem ser prejudiciais de alguma forma? Será? Podem sim, sabe por quê? Por exemplo, se você usa o umidificador ligado ao máximo a noite inteira, esse vapor de água ele vai aderir no lençol, na cortina, no tapete, no papel de parede e aí isso vai aumentar muito a chance de ter mofo no seu quarto, que é um super causador de rinite e asma. Então, qual que é o jeito certo da gente usar o umidificador de ar? Ó, o ideal é você ligar o umidificador mais ou menos assim umas 2 a 3 horas antes de você dormir, de você ir para o seu quarto, porque quando você vai dormir, você vai para o seu quarto, já vai existir aquela umidade relativa do ar adequada e não exagerada, tá? Aí você pode desligar o aparelho ou deixar numa potência bem mínima durante todo o seu sono. E também manter a porta aberta, tá? Para escapar aquele excesso de umidade. Ô, gente, tem muita gente que acha que quanto mais próximo do rosto e mais potente o umidificador, vai ser melhor para as vias aéreas. Mas isso não é verdade, vocês entenderam aqui por quê. Outra dica também, pessoal, é você usar água limpa e filtrada no umidificador. Porque se você usar água comum, por exemplo, da torneira, pode acumular às vezes alguns sais e danificar seu aparelho, tá? Além da água comum, ela poder estar contaminada e prejudicar também sua respiração. Ó, com essas medidas, você vai manter sua respiração mais confortável e aquelas questões ali de ardência do nariz, inflamar a mucosa, isso tudo melhora demais, tá bom? Se você tem alguma dúvida e quer que a gente fale aqui sobre algum conteúdo diferente, inscreva aqui no nosso canal Otorrino em Casa, ative aqui o sininho que toda segunda-feira, 9 horas da noite, a gente vai lançar muitos vídeos interessantes e muito úteis para você. Até o próximo vídeo!